Divulgação do principal índice inflacionário no Brasil, o IPCA, e também o mercado brasileiro de extremo bom humor. Esses são alguns destaques para o dia de hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Valorama. Hoje, terça-feira, dia 11 de abril. Meu nome é Jader Giacomelli, especialista em investimentos. E vamos dar início aos 10 minutos de economia, trazendo a você todos os destaques, tudo aquilo que está movimentando os mercados no dia de hoje. Se você não é inscrito no nosso canal, fica o nosso convite e considere subscrever. E também não se esquecer de dar aquele joinha no vídeo que nos ajuda bastante. Pois bem, vamos lá. Tivemos algumas informações aqui. Vamos, só por gentileza, compartilhar a tela. Vamos dar um rápido giro no mundo, como nós costumamos fazer. E bom, a Europa voltando um patamar um pouco mais positivo no dia de hoje. E na Ásia, Oceania sem grandes destaques, também sem grandes movimentações. E aqui no Brasil, sim, o mercado está subindo e forte. Vamos falar um pouco disso já na sequência. Quando você mais índices aqui, índice do medo, o mundo um pouco mais, bem mais humorado do que nas últimas semanas, está no patamar ganancioso, patamar de 60, o que é muito positivo. Já o VIX também, que demonstra as possíveis... no caso, é um indicador que mede a volatilidade entre as opções negociadas nos Estados Unidos e que também é um índice do medo, está bem controlado, está próximo de estabilidade na casa de 19, subindo menos de 1%. E o dólar a nível global está caindo 0,5% na casa de 102, tá? E entre alguns destaques que nós citamos hoje, né, é o Bitcoin. Bitcoin está subindo 1,85% no momento, né, a 30 mil dólares. E até teve uma notícia que saiu também bem curiosa em relativo a isso, de que é uma espécie de especulação falando de que o Steve Jobs é apontado como o criador do Bitcoin após algumas informações, no caso no laptop dele, né, e também num dispositivo que foi encontrado juntamente com a Apple. Então, não que seja como comentei, é uma especulação, há alguns indícios que talvez foi Steve Jobs o criador da moeda digital. Mas, de qualquer forma, a notícia hoje, com certeza, foi... Após essa notícia também, o Bitcoin acabou se concretizando. Não digo que foi por causa disso, mas acabou coincidindo essas altas aí. Pois bem, quanto ao calendário econômico, então, nós tivemos na data de ontem, nós prometemos que iríamos falar, tivemos dados da inflação na China. A China, que tem umas menores inflações do mundo, aparentemente, claro que ainda há um questionamento sobre até onde as informações divulgadas pelo país são fidedignas, são verídicas, mas houve um aumento de 0,7% da inflação, abaixo da previsão de 1%. E a inflação de preço ao produtor veio dentro do estimado com uma queda de menos 2,5%. Então, China, esse foi o principal destaque. E com certeza hoje o principal destaque no calendário econômico, até lá fora nós não temos tantas informações assim a serem divulgadas, teremos relatório agrícola ao decorrer do dia, que é o chamado USA, né? Mas aqui no Brasil que nós tivemos a informação mais, digamos assim, relevante foi o IPCA, que é esperado uma alta de 4,7% e 4,65%. Se nós analisarmos o gráfico aqui, fazer um comparativo entre entre a taxa de juros praticada pelo Banco Central, 13,65, que vem já se mantendo por um bom período, e a inflação caindo a 4,65%. E isso fez com que os mercados animassem aqui no Brasil, Ibovespa subindo mais do que 3%. Vamos mostrar já na sequência o gráfico e os ativos que estão subindo. Então, inflação sob controle, informação positiva aqui no Brasil, e esse com certeza é um dado. Convidamos a todos a fazer verificação no site do próprio IBGE, caso venha ter alguma dúvida, né? 0,61% foi a variação mensal, mas não a base nos últimos 12 meses. Lembrando que esses 4,65% é o acumulado para os últimos 12 meses. Então, do último ano. Na variação mensal, 0,61% de alta, não tem tanto impactos, né? Então, aqui também nós percebemos que os grupos, né, quando há subdivisão, segundo as métricas que o IBGE acaba utilizando, dos 9 grupos, 8 apresentaram alta no mês, com exceção de artigos de residência que teve queda. E entre os destaques que nós listamos que tiveram maior variação foi o grupo de transportes, conforme nós percebemos aqui, e também o grupo de habitação, 0,57%, mas antes disso, saúde e cuidados pessoais com 0,82%, né? Então, a questão dos preços dos combustíveis também eu acredito que foi um dos fatores que ajudou
a inflação a ter, digamos, a ter um impacto. Acabou caindo, obviamente, a inflação, mas poderia ter caído mais se não fosse o grupo de transportes devido aos combustíveis, né? Pois bem, aqui no Brasil, esse foi um dos principais destaques do dia de hoje e com certeza animou os mercados. Menor expectativa de inflação faz com que o juros venha, a expectativa do mercado é que os juros cedam e isso faz com que as bolsas subam. Temos mais alguns destaques também aqui no Brasil que foi divulgado agora hoje, de ontem para hoje, diríamos assim. Tem uma informação aqui no meu BC, meu Banco Central, falando sobre quem quer checar sobre alguns valores remanescentes que podem ser sacados das contas correntes. Também constam quais os bancos que têm mais reclamações, o ranking das instituições que mais estão recebendo reclamações. Também fazer algumas simulações também podem ser realizadas. Eu achei extremamente bacana e até tenho que parabenizar a instituição por ter uma espécie de trazendo maior transparência para o mercado. Quando as pessoas então querem, a população, eu, você, todos nós queremos ter acesso a mais informações, a saber as instituições como elas estão ranqueadas, fazer alguma simulação. Eu acho um meio bem bacana, bem legal. Então, meu BC é um BCB, Banco Central do Brasil.gov.br/meu BC. Fica o convite para você checar essa opção e estar mais próximo das instituições financeiras e do sistema financeiro brasileiro. Pode ser não digo uma porta de entrada, mas uma alternativa bem fácil para todos nós termos esse acesso facilitado. Também tivemos mais algumas informações aqui, quando o Senado acabou convidando o Campos Neto, presidente do Banco Central, para uma audiência no Senado, agora no dia 25 de abril. Então, ele foi muito criticado pelo governo por manter o juro elevado, né? E claro, vamos ver o que irá acontecer depois desse pronunciamento, depois dessa entrevista. Também que nós temos algumas outras, por mais que hoje nós temos uma informação positiva, com um volume também bem significativo de negócios, mas a nível geral, agora nesses primeiros dias de 2019, 2023, perdão, percebemos que o volume médio das negociações no Ibovespa acabou caindo bastante, então é o menor nível desde 2019. E, claro, quando você tem um governo atacando uma instituição pública com a magnitude e importância que tem, realmente acaba afugentando os investidores, acaba afugentando, mandando embora o capital estrangeiro, o que não é bom para nós. Temos o dólar próximo a R$ 5 hoje, mas a situação poderia estar muito melhor se não tivesse esses conflitos. Bom, então, dando sequência aqui também, falando um pouco sobre a situação também aqui no Brasil, que pode impactar, não estou dizendo que vai impactar, mas que é talvez uma consequência e que pode vir a trazer maiores danos no mercado imobiliário, que a venda de cimento acabou recuando no primeiro trimestre agora de 2023. Então, eu acredito que o governo, os ministérios responsáveis pelo setor da infraestrutura também, ou do desenvolvimento, perdão, também sejam cientes disso, porque o setor de construção civil é um setor que é estratégico para o governo, para a população. Então, esse aqui é um sinal que realmente também liga o alerta, tá bom? Bom, então aqui dando mais algumas outras informações gerais, aqui estamos chegando já no nosso tempo. O minério de ferro, inclusive, está subindo um pouco no dia de hoje, devido a um ciclone num porto australiano. Esse aqui é o gráfico do minério de ferro, que nós compararmos em outros tempos, já esteve num patamar bem melhor. E hoje na verdade, estava subindo um pouco mais hoje pela manhã, devido a um ciclone que acabou atingindo a costa australiana, que a Austrália também é um dos maiores exportadores de minério do mundo. Tá, e aqui só para concluir o nosso noticiário, as nossas informações do que está movimentando os mercados, também tivemos algumas informações relativas de que algumas empresas nos Estados Unidos eles estão enfrentando a maior queda nos lucros desde o Covid, e essa informação nós já estávamos falando desde o ano passado, de que se nós temos que sentir algo na economia para confirmar uma crise nos Estados Unidos, seria através
dos lucros reportados pelas empresas. Aparentemente, as primeiras variáveis econômicas, as informações econômicas, elas talvez podem dar apenas alguns indícios, mas não uma confirmação. Mas nós acreditamos, principalmente uma opinião mais pessoal, de que o lucro das empresas poderia estar comprometido ou poderia apresentar sinais comprovando de que nós teríamos uma recessão ou uma desaceleração econômica. Então, realmente, mais um sinal de alerta aqui que nós estamos mostrando. Outra informação aqui também falando de que os pequenos negócios dos Estados Unidos, segundo os donos desses pequenos negócios, diga-se de passagem, que precisam de dinheiro, pegar dinheiro emprestado de forma frequente, disseram que está difícil, o momento econômico está bastante difícil se comparado a 3 meses anteriores. Então, é uma queda bastante significativa, analisando esse gráfico desde 2012. Então, há uma expectativa de que as condições de crédito, fornecimento de crédito nos Estados Unidos acabe enfraquecendo, diminuindo, o que tende a enfraquecer a economia. Tá? Bom, então esses são os principais destaques aqui. Vamos no Brasil dar um rápido giro e ver o que está acontecendo. Nós temos nosso Ibov subindo 13,5% agora, a 105 mil pontos, dando uma paulada para cima, bem no popular mesmo. E o dólar está dando uma paulada para baixo, está caindo 1,5 a 5,1, quase R$ 5. Dólar a R$ 5, informação positiva, tomara que caia mais, né? Então fica a nossa torcida. E querendo ou não, isso também acaba impactando os juros futuros no Brasil, DI 24, 25 e 27 caindo também bastante no dia de hoje. Juro futuro caindo, boa notícia para nós aqui. E entre os destaques de alta, nós temos praticamente tudo no vermelho. Temos uma empresa aqui no vermelho, que é a Minerva, que é a BIF. O resto está tudo no azul, ou melhor, no verde, né? Com destaque azul, Gol, Edux, Rap Vida e Uzi Minas, tá? Então, tudo praticamente no positivo agora nesse momento da manhã. Então, pessoal, esses foram os principais destaques do dia, tudo que está movimentando os mercados. Então, agradecemos bastante atenção, desejamos a todos um excelente dia com excelentes negócios. Até mais.